O Judiciário em Evidência está de volta. Agora vamos mostrar como a Justiça cearense encara o desafio de atender o cidadão durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. O teletrabalho tem sido fundamental para manter os serviços judiciais em Fortaleza e no interior do estado. Saiba como foi a rápida adaptação dos servidores e magistrados ao home office. E mesmo em cenário difícil de distanciamento social, o Tribunal do Ceará se planeja para os próximos 10 anos. Com o início da pandemia, a Justiça do Ceará passou a funcionar à distância. O atendimento do cidadão é feito telepresencialmente, para evitar a propagação da Covid-19. A grave crise na saúde pública trouxe uma nova realidade para as instituições públicas e privadas a partir de 23 de março de 2020. Mas realmente nós ficamos surpreendidos com a quantidade de intimações via Diário da Justiça, com o volume de despachos, até mesmo de sentenças em processos que já aguardavam resolução de mérito. Foi muito importante esse resultado, essa resposta da Justiça de forma célere, que passa credibilidade à sociedade. Eu gostei, eu dou um 10. Da noite para o dia, tudo fechado. Magistrados, servidores, estagiários e demais colaboradores da Justiça em casa. E agora, como atender as pessoas? A solução da presidência do tribunal foi ampliar o teletrabalho a todo o judiciário cearense para dar continuidade aos serviços. Mas como seria possível assim, de uma forma tão repentina? Pois é, a pandemia exigiu adaptação. Todos nós, da Justiça do Ceará, continuamos fazendo nossas atividades de casa. Rapidamente, o home office ficou familiar, como a gente mostra daqui a pouco, Pamela. Isso foi possível, Thalita, porque as bases para o trabalho remoto já estavam montadas. O tribunal vinha investindo principalmente em inovação. A implantação do sistema eletrônico, hoje o sistema eletrônico está em todo o estado do Ceará. Processo de digitalização, hoje nós temos quase 80% de todos os processos digitalizados. Na capital, quase que 100% digitalizado. O processo de transformação digital exige também uma cultura de utilização da tecnologia. Isso o tribunal tem. Uma implantação de um sistema de videoconferência. Outras iniciativas são os núcleos de produtividade, que atuam à distância para auxiliar varas, juizados e gabinetes de desembargador. Para se ter uma ideia, um dos exemplos que eu gosto mais de citar, porque para mim é emblemático dessa situação, é a criação, ainda nos meses de outubro, novembro do ano passado, da quinta e da sexta turmas recursais provisórias, do Fórum das Turmas Recursais. São turmas que os juízes se reúnem virtualmente e fazem julgamento virtuais, não é nem por videoconferência. A regra é que o julgamento é virtual. Isso trouxe para nós uma produtividade muito grande, que é o que o cidadão espera na ponta, ele espera a rapidez, a agilidade. As experiências com o teletrabalho, implantado em janeiro de 2019, também eram positivas. Gema Timbó, lotada na Secretaria Judiciária, é uma das 87 pessoas que já trabalhavam em casa antes mesmo da pandemia. Quando surgiu o teletrabalho, eu vi a oportunidade de estar na minha casa, de cuidar da minha qualidade de vida e fazer o que eu gosto, do meu trabalho. Com o plantão extraordinário, que trouxe o teletrabalho como regra a partir de 23 de março de 2020 na Justiça Estadual, aproximadamente 4.000 pessoas entraram em home office. O juiz Ricardo Alexandre explica que existiam duas preocupações naquele momento. Uma, preservar a vida e a saúde das pessoas. E o segundo momento foi exatamente não perder em produtividade. Todas as capacitações passaram a ser virtuais e o tribunal reforçou o suporte por meio da Central de Atendimento de Tecnologia da Informação, que registrou mais de 61 mil chamados de 23 de março a 30 de junho de 2020, 19,7% a mais que no mesmo período de 2019. Também teve a distribuição de 500 computadores para servidores na capital e no interior. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo,
gravou algumas declarações para o Judiciário em Evidência. Vamos saber a opinião do magistrado sobre as bases que o Judiciário cearense tinha antes da pandemia e que permitiram rápida adaptação ao teletrabalho. O Tribunal do Ceará, de muito tempo, vinha se preparando para produzir, mesmo à distância. Desenhamos todo um cenário que era voltado para produzir bem e eliminar distâncias. Quando veio a pandemia, nós estávamos não esperando uma pandemia, mas preparados para as circunstâncias decorrentes dessa pandemia. O trabalho remoto gera uma série de benefícios. Entre as vantagens estão mais qualidade de vida, maior aproximação com a família e redução de custos. Em pouco tempo, o ambiente de trabalho mudou e permitiu ficar mais perto de quem se ama. Além disso, trouxe economia para muita gente. É o caso da Vitória Reis, estagiária do Juizado Especial do Crato, que fica no Ceará. Já a família dela mora no município de Exu, em Pernambuco. Com a distância, Vitória passava dias longe da mãe e do irmão. E ainda tinha despesas com água, energia, alimentação e transporte. Para mim é ótimo, porque assim, no aspecto pessoal, foi muito importante o teletrabalho, porque eu estou tendo contato com a minha mãe. Porque se por acaso a gente tivesse a trabalho por fórum presencialmente, eu não poderia estar vendo ela, eu estaria há 3 meses sem vê-la, porque eu estaria tendo contato com pessoas e eu não colocaria ela em risco. Agora está produzindo no aconchego do lar, do que mais sentia falta. E o que ela economiza será destinado aos estudos, principalmente após graduação. Meu irmão adora, né? A gente é muito unido, então foi muito bom, porque fica todo mundo junto, né? São mais de 2 décadas de justiça e Gleiciane Souza já viu o judiciário cearense se reinventar. Para ela, o teletrabalho tem possibilitado passar mais tempo com familiares, especialmente com o pai, de 89 anos. Atuando na comarca de Jijoca, Gleiciane afirma que a produtividade continua como antes. É possível a gente de casa produzir bastante. Isso não resta dúvida, porque está aqui, digamos que está na palma das nossas mãos tudo o que a gente precisa para fazer o melhor e para que essa produção aconteça. A gente está no conforto da casa da gente, é um ambiente mais tranquilo e dessa forma a gente consegue produzir mais. Os avanços da justiça cearense em tecnologia trazem as condições de realizar audiências e julgar à distância, como destaca o juiz Eric Tavares, da comarca de Nova Olinda. Todo o trabalho que era feito necessariamente no fórum, com a presença de Ministério Público, presença física de partes, advogados, hoje a gente consegue fazer nesse ambiente virtual. No judiciário hoje a gente consegue enfrentar com alguma facilidade as diversidades trazidas por essa pandemia. Em Nova Olinda, um processo durou 1 semana, período entre o protocolo e o julgamento. A pandemia, quanto à atividade jurisdicional, não trouxe maiores problemas e até, por incrível que pareça, houve uma aceleração no julgamento, na tramitação da maioria dos processos. Com boas experiências anteriores no 22º Juizado Especial de Fortaleza, a advogada Brena Reis anexou a peça processual necessária em um dia e no outro veio a decisão. Bem, a minha experiência nesse período, de teletrabalho, ela tem sido bastante positiva. Os processos que já estavam em curso, eu percebi que eles tiveram um pouco mais de celeridade. Eu tive melhores respostas, melhores contatos com os servidores, melhores contatos nas diligências, até porque eu não necessitava ir até o local, né? Porque, assim, a implementação do teletrabalho foi fundamental para a continuidade dos processos, para a sociedade se sentirem atendida e para nós, advogados, continuarmos desempenhando o nosso trabalho. O Judiciário Estadual não para na pandemia e mantém julgamentos e decisões. Na adversidade, a Justiça Cearense fez mais de 140 mil julgamentos e proferiu mais de 174 mil decisões. Em levantamento do Conselho Nacional de Justiça, na pandemia, o TJ do Ceará é o 4º com maior produção de sentenças e acórdãos entre os 10 tribunais de porte médio do país. No geral, ocupa a 10ª colocação.
É que o servidor, ele está comprometido com o seu trabalho, ele tem a consciência de que, embora fisicamente não esteja presente com aquele desembargador, com aquele chefe de setor, mas à distância, ele está sabendo que ele tem que apresentar uma produtividade. E essa produtividade, ela está sendo acompanhada. O magistrado, a sua produtividade está sendo acompanhada pela corregedoria, assim como o servidor está sendo acompanhado por cada coordenador. O bom funcionamento dos serviços deixou a microempreendedora Tânia Gurgel satisfeita. Ela acionou o 24º Juizado Especial de Fortaleza contra uma operadora de plano de saúde. Eu queria cancelar porque a pandemia, minhas vendas caíram e eu estava enfrentando dificuldade. Eu achava que com essa pandemia não ia ter esse retorno, mais agilidade, nada disso, mas teve. Eu liguei solicitando, de imediato retornaram, marcaram um horário, aí foi por videoconferência com mais 3 pessoas, não caiu a internet, foi tudo maravilhoso. Os advogados, que já estão acostumados com a rotina nos fóruns, estão recebendo respostas eficientes durante o trabalho à distância. No início, a gente tinha uma perspectiva um tanto quanto duvidosa ou até negativa, considerando que parecia ser algo muito remoto ou difícil de se concretizar. Entretanto, ao longo do tempo, a gente foi acompanhando o site do TJ e vendo as resoluções, as disposições a respeito do tema, e fomos nos reinventando. O judiciário, ele simplesmente não parou. Ele continuou dando movimentação. Os processos que estavam pendentes, que, querendo ou não, eram encargos das varas, dos juizados, foi dada essa movimentação, mesmo de forma home office. Casados há 6 anos, Jean e Rafaela sempre desejaram ter um filho. Eles receberam a guarda provisória de Lucas em novembro do ano passado, mas não imaginavam que a sentença definitiva viesse nesse período de pandemia. Quando eu recebi a ligação do fórum dizendo que a gente ia ter, sim, audiência virtual, foi uma satisfação muito grande, porque aí eu tive a sensação de que realmente as coisas iam finalizar, né, no bom sentido. Então, para mim, foi uma surpresa muito positiva. Após a audiência, o casal procurou um cartório para emitir a nova certidão de nascimento de Lucas. E também foi uma surpresa a gente conseguir essa certidão no meio de uma pandemia. Nós mandamos um e-mail para o cartório marcou com a gente uma data, nós fomos lá e rapidamente se resolveu. Então, isso tudo caminhar, isso tudo funcionar é muito bom para a gente, que a gente acredita no sistema, sabe? As atividades cartorárias são fiscalizadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Ceará, que prorrogou o teletrabalho até dezembro de 2020. Em momento algum fechamos cartório, mas nós limitamos o acesso físico. O acesso físico exatamente passou a ser excepcional, uma vez que presencialmente o atendimento à população é em regime de plantão por teletrabalho. Exatamente o que fizemos. Procuramos, em primeiro lugar, dar exatamente segurança e preservar pela vida e pela saúde. O serviço paralelonário é um serviço essencial, por conseguinte não pode parar. Nós hoje temos as chamadas centrais de atendimentos cartorários, que exatamente 90% dos serviços cartorários, elas fazem à distância. E quem avalia agora o desafio de atender durante a pandemia é o presidente do Tribunal de Justiça cearense. Estão de parabéns todos aqueles que fazem o judiciário, desembargadores, os magistrados em geral, os servidores, os colaboradores de modo geral, os nossos estagiários de graduação, de pós-graduação, os nossos juízes leigos que atuam no sistema de juizado, todos os que fazem o Poder Judiciário do Ceará estão de parabéns. Um grande esforço que tem rendido frutos, tem dado bons resultados. E para que tudo funcione bem, a comunicação e a transparência são fundamentais. O diálogo com magistrados, servidores, sistema de justiça e sociedade tem resultados positivos.
A gente sempre procura, assim que toma-se uma decisão, assim que o presidente estabelece uma determinada diretriz, já externar isso, né? Às vezes isso demora um pouquinho, porque, obviamente, quando tudo está acontecendo muito rápido, né? Então, a decisão é tomada, mas assim que é tomada a decisão, essa comunicação já vem para que todos os colaboradores fiquem cientes, né? E possam se adequar. Eu acredito que, até nisso, também a transparência dos números, né? A cada momento em que os julgamentos são efetivados, a cada mês, a cada tomada de conta, assim, da produtividade, isso é colocado nos sites, colocado nas redes sociais e comunicado, inclusive, para os próprios magistrados, que podem acompanhar isso em tempo real, juntamente com os servidores. Na pandemia, o tribunal passou a disponibilizar mais de 500 contatos da capital e do interior. A lista fica na aba Fale com a Gente na tela principal do site tjce.jus.br. De forma inédita na história do tribunal, as sessões passaram a ser virtuais. As atividades começaram pela terceira Câmara Criminal e hoje já são feitas por todas as demais unidades, incluindo o órgão especial e o pleno. O cidadão pode assistir tudo de casa, na íntegra e em tempo real. Nós já tínhamos alguns estudos preliminares sobre realização de sessões, a chamada sessão virtual, que é a sessão que ocorre sem o encontro presencial dos desembargadores, tanto que nós temos alguns pilotos já em execução agora no tribunal e nas turmas recursais, e também já existia uma ampla discussão de testes e realização efetiva de audiências por videoconferência. Então foi, de certo modo, fácil essa adaptação da sessão, até então que ocorria unicamente presencial, para a sessão por videoconferência e também o avanço dos testes nas sessões virtuais. Então, acho que o Tribunal de Justiça conseguiu ter uma resposta rápida, conseguiu se adaptar rapidamente por conta desse preparo. A gente está sempre trabalhando para incluir novas tecnologias no desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário. O que a pandemia fez foi acelerar esse movimento de incorporação de tecnologia. A boa comunicação também é necessária para enfrentar os desafios em Fortaleza, maior comarca do Ceará. E o que nós tentamos foi fazer com que essa população, que diariamente ia ao fórum, cerca de 2.000 pessoas, né, mas a metade delas para audiência, a outra metade para serviços diversos, elas soubessem onde buscar agora o atendimento, já que as portas estão fechadas ao público. E nós conseguimos, por meio da nossa central de atendimento judicial, elaborar essa rede e deixar em funcionamento os nossos atendentes, os nossos servidores e magistrados se mostraram muito disponíveis para poder atender, para responder prontamente às comunicações. E assim a gente foi evoluindo. De 23 de março a 30 de junho de 2020, a Central de Atendimento Judicial, a CAGE, realizou mais de 26 mil atendimentos em todo o estado, ou seja, 266 demandas por dia durante esse período. Outras medidas também buscam manter o judiciário perto da população. A comarca de Acaraú criou 4 polos de acesso à justiça, com apoio do município e do estado. Os polos ficam em escolas públicas e beneficiam as pessoas que não têm computador ou que não podem ir ao fórum. O juiz Thiago Dias é o autor do projeto, que teve a aprovação do tribunal e servirá de modelo para as outras comarcas. Salas especificamente destinadas para o contato do cidadão com a vara por meio de videoconferência. Então, nessas salas, nós teremos um computador com acesso à internet, com a webcam, e um servidor da escola que vai receber aquele jurisdicionado, que foi intimado para uma audiência, por exemplo, ou para um atendimento que ele precise ter um contato visual com o servidor, sem precisar se deslocar até o fórum. E para isso nós pensamos nesse projeto. Vamos aos resultados da pesquisa de satisfação do home office na Justiça Estadual. O home office, que já existia em algumas áreas, passou a ser a única via na crise do coronavírus. E pelos resultados, se mostra necessário no futuro, mesmo quando ocorrer o retorno das atividades presenciais. A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal, por exemplo, já realizava reuniões presenciais semanais
de acompanhamento das atividades. Com a pandemia, os encontros passaram a ser virtuais e foi em uma dessas videoconferências que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa para saber a satisfação de magistrados e servidores com o teletrabalho. E é sobre isso que a gente vai conversar com eles na reunião. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Pamela? Olá. Então, Flávia, como é que foi concebida essa pesquisa? Tínhamos a necessidade realmente de compreender, enquanto Secretaria de Gestão de Pessoas, como estavam as pessoas que fazem o Poder Judiciário. E ficamos surpresos, mas bastante satisfeitos com a adesão. 1.396 pessoas responderam, então nos deu, assim, condição de entender melhor como é que o teletrabalho estava sendo exercido no âmbito do Poder Judiciário em todo o Estado. A pesquisa avaliou itens como adaptação, motivação, custo-benefício e desejo de continuar no home office. Para 80%, trabalhar em casa proporciona mais qualidade de vida. Sobre produtividade, 56% conseguem ser mais produtivos em casa e apenas 12% se consideram menos produtivos. Quanto ao custo-benefício, a maioria, 70%, considera o teletrabalho favorável. Dos participantes, apenas 9% não se adaptaram ao home office. Além disso, a pesquisa mostra que 49% pretendem ter regime misto após a normalização das atividades. 33% gostariam de trabalhar integralmente em casa e somente 18% não têm interesse no teletrabalho. George Amaro está entre os servidores que têm interesse no regime misto de trabalho e elenca as vantagens da atuação remota. De aumentar o grau de concentração durante as atividades, né? Porque você acaba prestando mais atenção e isso impacta em qualidade e em quantidade do trabalho. Então, acho que tem um impacto também na produtividade. Você acaba produzindo mais. A comodidade de você estar em casa, né? Às vezes o conforto de casa. Quem mora com a família, ter contato com a família, acho que isso também beneficia no trabalho. Quando pensa no retorno das atividades presenciais, Ana Emília Noronha também cogita o regime misto. Mãe do Miguel, de 6 anos, a servidora conta que a fase de adaptação foi difícil, mas hoje ela ganhou qualidade de vida, ficando mais tempo em casa. Foi bem difícil no início, mas nada que um esforço, um apoio da minha gestora e dos meus colegas não resolvesse. É impressão minha ou a gente está escutando um pouquinho ele falando aí atrás? Ele está tendo aula online nesse momento, lá no quarto. Então é assim, a reunião o Miguel está aí, ele escuta a voz dele, faz parte. Agora eu acho que todo mundo compreende ainda bem, né? A ideia da administração é realmente permitir que os servidores que estão bem adaptados, que tiveram ganho na qualidade de vida, possam continuar trabalhando em casa, quer no regime integral, que é passar a semana toda em teletrabalho, quer no regime parcial. Então, acho que nós vamos construir modelos mistos aí. Talvez termos ambientes no tribunal para as reuniões, para acontecerem algumas reuniões presenciais. Acredito que esse modelo das reuniões virtuais ele vai permanecer. Então, isso tem sido uma forma nova de trabalho e que já havia ideias, um estudo sobre como realizar um teletrabalho. Mas, em razão da pandemia, tudo isso teve que entrar logo em prática. E, para isso, nós tivemos que contar com um trabalho intenso da Secretaria de Tecnologia e da Informação. Estamos superando todas essas dificuldades. Cada setor do Poder Judiciário cearense teve essa sua preocupação, não só na capital, como no interior. Eu acho que houve assim, uma integração muito grande dos profissionais atuantes dentro do Poder Judiciário para que chegássemos a esse resultado. E já pensando no futuro e na inclusão de experiências bem-sucedidas do período de teletrabalho obrigatório, o Tribunal de Justiça do Ceará deu início ao Planejamento Estratégico 2030. Eu acho que são muitos desafios, mas eu acredito que estamos planejando bem e o judiciário que nós teremos aí no futuro será ainda melhor
do que esse que nós estamos executando, concretizando hoje. O desembargador Washington Araújo também faz uma análise do planejamento do Tribunal de Justiça para 2030. Nós estamos vivendo um momento muito auspicioso no Judiciário cearense. Nós estamos lançando o nosso laboratório de inovação. Com esse laboratório, nós vamos trazer para o Judiciário o pensamento disruptivo. Nós queremos pensar fora do quadrado, fora da caixa. Estamos nos primórdios de uma revolução que vai alterar completamente o processo como nós conhecemos, alterar o modo de comunicação dos atos processuais, o tempo de tramitação desse processo, que será muito acelerado, e nós temos uma conjunção de fatores que estão propiciando essa revolução. Nós temos um planejamento estratégico de, agora, médio prazo, né, porque o nosso planejamento estratégico ele sempre foi quinquenal. Agora nós estamos fazendo um planejamento para 10 anos, estamos abastecendo. Nós queremos projetar como será o Poder Judiciário daqui a 10 anos. Né? Nós temos o Promojude, que é o nosso programa de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, serão cerca de 35 milhões de dólares voltados exclusivamente para a tecnologia, para o uso da inteligência artificial. Nós queremos que haja um nível de automação muito maior no processo judicial. Nós queremos pensar o TJ digital. É o que queremos para o Poder Judiciário do Ceará. O Judiciário Evidência termina aqui. Obrigado pela companhia, continue se prevenindo. Forte abraço e até a próxima edição.